Você está enfrentando dificuldades para chegar ao diagnóstico do seu filho, da sua criança em casa, que está enfrentando problemas na escola? Hoje, quero dividir com você, fica aqui comigo nesse vídeo, que eu tenho as esperanças renovadas para os diagnósticos e tratamento, as conduções dos problemas comportamentais da infância. Eu vou mostrar aqui um caso que eu atendi hoje, um menino de 8 anos, que os pais trouxeram, e apesar do diagnóstico ter um prognóstico muito reservado, né? A evolução natural desse problema muito provavelmente gere dificuldades e demandas para essa família a vida inteira, mas a minha expressão de felicidade é pelo diagnóstico bem feito, pelo laudo muito bom que eu recebi do colega e eu vou mostrar para vocês e que nos ajuda muito no nosso diagnóstico médico e também na introdução do tratamento. Porque a gente tem visto muitas vezes pessoas perdidas com diagnósticos tortos, equivocados ou por outros motivos, e isso prejudica muito o andamento no tratamento. Então, mesmo que seja um diagnóstico ruim, se ele está acertado, o tratamento também, consequentemente, vai ser acertado e a gente vai oferecer melhoras para o caso dela. A gente pode, às vezes, não curar um transtorno, mas a gente pode melhorar muito a apresentação dele, trazendo mais conforto para a pessoa e para aquela família. Vamos para a minha tela. Eu quero mostrar aqui que eu atendi, veio com a mãe, conta a mãe, né? A mãe e o pai. Conta que a mãe notou aos 3 anos que ele começou com muita agressividade. E tem relatos mais recentes de tentativas homicidas até contra a irmã dele, com faca, verbalizando isso contra a mãe. E ele revela uma certa indiferença afetiva quando acontecem esses fatos. Parece que ele não expressa uma emoção na face. E tem o relato, a mãe já tinha preenchido acima no formulário pré-consulta, que ele tem a presença de uma voz que fala coisas ruins para ele xingar, zombar as pessoas, e ferir e matar as pessoas. Ele chega a fazer quase tudo, mas ela afirma que matar alguém ele não faria, não fez, mas já teve tentativas de fato e a mãe conseguiu conter as coisas. Ela levou para o CAPES, levou para o médico neurologista, foi medicado com um antipsicótico, remedicação adequada, mas numa dose muito pequena, e como ela não tem notado melhora, o psicólogo fez a avaliação, confirmou o diagnóstico para ela e pediu para ela buscar ajuda psiquiátrica e esteve aqui hoje. E o laudo do Dr. Wellington foi muito preciso, muito conciso, muito justo, apontando para a esquizofrenia na infância e transtorno desafiador opositor, e ele, assim como eu faço meus laudos, aponto as exclusões para a hipótese de TEA, que esses sintomas negativos da esquizofrenia, como o embotamento afetivo que esse menino já tem, muitas vezes são confundidos pelos profissionais com TEA. Então, a gente observou esse mesmo aspecto no consultório, confirmamos a esquizofrenia de início recente e resolvemos otimizar a dose do antipsicótico, até troquei a substância, otimizei a dose e vamos iniciar o tratamento integral com ajustes na dieta, no sono, nas medidas comportamentais, pedindo muito para que a família mantenha psicoterapia individual e que busque suporte parental para orientação da família para conduzir este caso. Agora eu quero ir lá para o material do laudo do Dr. Wellington. E infelizmente, o sigilo estou preservando do paciente, mas o Dr. Wellington merece todas as considerações positivas do laudo dele. Creio que você tomar conhecimento disso só vai nos ajudar a chegar a melhores diagnósticos. Então, tomando cuidado aqui para não explicitar o nome do paciente, a gente esconde algumas coisas aqui, vou esconder a minha face aqui agora, e vou pedir licença e descrever algumas coisas aqui, ler. De fato, há deficiências na interação social do menino. Contudo, a característica central mais proeminente do quadro clínico de fulaninho não é o prejuízo primário da reciprocidade socioemocional ou na comunicação, como se esperaria no TEA, uma indiferença afetiva, uma dificuldade de entender as manifestações afetivas dos outros e dele expressar a dele. A principal perturbação reside na presença de sintomas psicóticos e em um comportamento disruptivo organizado e com intencionalidade clara, planejamento da agressão, que se distancia do perfil do TEA, que não tem esse planejamento, não tem
essa organização e também não tem os sintomas positivos no TEA. Os prejuízos que essa criança tem experimentando, as dificuldades que vem acontecendo, são muito bem explicadas pela presença dos sintomas positivos da esquizofrenia. Quanto à esquizofrenia de início na infância, esta hipótese se mostra mais parcimoniosa, mais pertinente ao caso e explica, né, explicativa para a totalidade dos sintomas. A esquizofrenia é definida pela presença de alucinações, que ele tem auditivas, delírios, pensamento desorganizado e sintomas negativos. Um deles, o embotamento afetivo e a desorganização. O quadro de fulano preenche vários desses critérios. Ele tem os sintomas positivos, ele tem os sintomas negativos, essa feição apática, essa rigidez afetiva e a desorganização do comportamento que não está deixando ele render. Então, a esquizofrenia iniciou antes dos 13 anos, eu falei errado lá no começo, 8 anos, ele está com 13 anos. É uma condição rara e grave, frequentemente associada a um prognóstico mais reservado. Infelizmente, essa é a realidade dos fatos. Mas ter o diagnóstico acertado vai dar uma evolução melhor do que teria sem tratamento ou com tratamento equivocado em cima de um diagnóstico equivocado. A sobreposição com sintomas de TEA, especialmente nos estágios iniciais, é bem documentada na literatura, mas a presença das alucinações complexas e persistentes, como as relatadas por fulaninho e sua família, é um forte indicador que é um transtorno psicótico primário. Primeiro é esse. Então, os sintomas negativos que surgem, que se confundem com TEA, na verdade, eles são secundários da esquizofrenia, são sintomas negativos da esquizofrenia. Então, por fim, ele faz essa análise toda aqui, muito bem feita, e conclui que, com base na clínica, na entrevista e toda a observação, contrastando isso tudo, é claro, com a literatura, conclui-se pelo perfil do fulaninho complexo de elevada gravidade, fazendo a hipótese de esquizofrenia de início da infância e apontando também a hipótese de transtorno de conduta, porque tem feito coisas erradas, como se diz, né? São atitudes que seriam crime se fosse no adulto, como uma tentativa de homicídio contra a irmã. Mas eu ainda me reservo a colocar como suspeita de transtorno de conduta ainda, porque esse transtorno de conduta é secundário ao sintoma psicótico da voz que manda ele fazer isso. Então, controlada a psicose, se ele não conservar comportamentos de mentir, furtar, agredir outras crianças, agredir, maltratar animais, etc., a gente vai afastar esse diagnóstico. Mas é válido colocar como suspeita neste momento. Então, voltando aqui ao status quo, eu vou voltar para a primeira página. Então, está aí apresentado esse quadro. Fica aí a indicação de procurar o colega aí para auxiliar no diagnóstico quando houver dúvidas. Confesso, poucas oportunidades tive já de receber assim, laudos tão claros, concisos e bem consoantes com a realidade clínica do paciente que a gente está vendo à frente. Muitos laudos são muito bonitos, muito bem argumentados, mas a gente vê que se tirou muita coisa do livro, do DSM e se colocou no laudo. E nesse caso, ele trouxe muita coisa da criança e colocou no laudo, do paciente e colocou no laudo, e aí, é claro, que encaixando com os critérios do DSM e da CID, se chega ao diagnóstico acertado. Se você gostou disso, por favor, curte, se inscreve aqui no canal, compartilha com as pessoas que você considera importantes para você, encaminhe esse conteúdo, deixa seus comentários aqui abaixo. Aqui estão as minhas redes sociais para você seguir e estamos aí. Muito obrigado.